A ideia de profissão envolve necessariamente a ideia de coletivo. Profissão é algo que se tem individualmente, mas é algo que se constrói coletivamente. A profissão de psicólogo tem uma tradição bastante individualista e de uma certa desorganização dos profissionais. Na nossa história, esse individualismo e essa desorganização nos causou grandes prejuízos, na medida em que a dispersão e a fragmentação caracterizaram as primeiras décadas da presença da psicologia na sociedade brasileira. Foi com grande esforço que essa situação passou a ser revertida, sobretudo a partir do início da década de 90, quando vários profissionais identificaram o caráter estratégico do Conselho Federal de Psicologia e do Sistema Conselhos como um espaço importante para construir uma perspectiva organizada para o desenvolvimento da profissão de psicólogos no nosso país. E essa perspectiva necessariamente envolveu o esforço para o desenvolvimento de metodologias cada vez mais abertas, cada vez mais amplas, de participação dos profissionais nos destinos da construção da própria profissão. Nós podemos dizer com muito orgulho de que o Sistema Conselhos empreendeu, dentro de sua estrutura, uma ampla reforma que permitiu que os psicólogos pudessem estar participando mais ativamente dos rumos da construção da profissão. Bem, construir uma profissão coletivamente, principalmente uma profissão com a psicologia, que é fragmentada, que apresenta tantas áreas de atuação, tantas escolas teóricas, significa construir uma imensa disposição para o diálogo. A palavra diálogo representa, no projeto político da profissão de psicologia, a grande oportunidade de construir na diversidade, de construir com a diferença, de construir com os coletivos que representam os diversos interesses, áreas de atuação e áreas teóricas da psicologia. Então, nesses últimos 15 anos, a psicologia brasileira fez um grande esforço para transcender as diferenças, as separações e para encontrar pontes, caminhos para um diálogo amplo no interior da própria profissão e num diálogo da profissão com a sociedade. No interior da profissão, podemos dizer que conseguimos avançar com a democratização do Sistema Conselhos, mas conseguimos avançar também com o compartilhamento por parte de todas as entidades que compõem o cenário nacional da comunidade da psicologia brasileira, constituindo o Fórum Nacional de Entidades da Psicologia Brasileira, o FEMPB. Hoje nós podemos dizer que nós temos uma voz que constrói coletivamente as suas perspectivas, as suas posições e que expressa nacionalmente o pensamento da comunidade da psicologia brasileira. São 17 entidades nacionais que se reúnem regularmente. O Conselho Federal de Psicologia participa ativamente do processo de construção deste espaço e este espaço significou uma possibilidade nova de pensar a psicologia fora dos interesses particulares das correntes teóricas, fora dos interesses particulares da ciência ou da profissão, unificando um espaço de reflexão comum de toda a comunidade da psicologia brasileira, representada através das suas entidades nacionais. Do ponto de vista da psicologia no Brasil, percebemos a necessidade de ampliar esse diálogo. E podemos dizer que a psicologia brasileira tem contribuído muito significativamente para que se estabeleça um espaço continental, um espaço latino-americano de compartilhamento e de reflexão acerca do fazer psicológico, do desenvolvimento da nossa ciência no continente. Afinal de contas, o nosso continente é marcado por condições sociais muito semelhantes. E essas condições sociais revelam profundas desigualdades sociais, revelam sociedades onde populações se encontram completamente desassistidas e completamente sociedades que apresentam problemas bastante semelhantes. Nosso esforço como
psicologia brasileira, a partir do Conselho Federal de Psicologia, do Sistema Conselhos e do FEMPD, é de participar na construção de uma referência para a psicologia latino-americana. Assim, nós temos trabalhado muito fortemente num diálogo com a psicologia latino-americana. Recebemos no Brasil companheiros de vários países latino-americanos, convidados pelas entidades brasileiras, e temos participado de inúmeros eventos representando o esforço comum da psicologia no continente. A ULAPSE, União Latino-Americana de Entidades de Psicologia, representa nesse momento a concretização deste esforço de um diálogo da psicologia brasileira com os demais países irmãos da América Latina. Os esforços de diálogo da psicologia, do Sistema Conselhos, todavia, não têm sido estritamente internos ao campo da psicologia. Entendemos que para a construção de uma psicologia que possa cumprir a sua função social, que possa estar a serviço das necessidades da população brasileira, é preciso que esse diálogo se estenda e possa atingir as organizações da sociedade civil, aos movimentos sociais, que ao longo desta última década têm sido parceiros num diálogo permanente com a psicologia para a produção de uma psicologia mais próxima dessas necessidades. Temos participado ativamente do movimento dos direitos humanos, participado ativamente do diálogo com os movimentos que lutam pelas políticas públicas, na saúde, na educação. Temos participado ativamente com os movimentos que reivindicam melhores condições de existência para a população. Dialogar com esses movimentos, seguir dialogando com esses movimentos é um grande desafio. Estar atento e sensíveis para as necessidades que estes movimentos revelam é um dever que nós temos que aprimorar para o futuro, para garantir os nossos diálogos. Também é importante assinalar, nesta perspectiva do diálogo para a construção dos projetos coletivos da nossa profissão, é importante refletir sobre a importância do diálogo da psicologia através das suas instituições com as organizações estatais, com os gestores públicos, com aqueles que são responsáveis pela condução das políticas públicas. Afinal de contas, nas políticas públicas hoje encontra-se depositado uma grande expectativa de que elas possam ser, ao mesmo tempo, um elemento de empregabilidade para a nossa profissão e de garantia de ampliação dos direitos da cidadania e da democratização da sociedade brasileira. Portanto, é preciso que o nosso sistema Conselhos se torne cada vez mais competente no exercício desse diálogo com os gestores estaduais, municipais, gestor federal, ampliando as possibilidades de que a psicologia possa estar presente nas diversas políticas públicas. Enfim, o signo do diálogo parece ser um dos signos marcantes do nosso esforço para a construção de um projeto coletivo da psicologia como profissão. Precisamos dialogar entre nós psicólogos, superando as nossas diferenças, superando as nossas divergências, superando a diversidade das nossas escolhas teóricas, metodológicas e técnicas, para encontrarmos um terreno comum de desenvolvimento de uma prática socialmente comprometida. Precisamos dialogar entre as entidades da psicologia. Precisamos dialogar entre a profissão e a universidade. Precisamos dialogar com a universidade, sobretudo em função da necessidade de que a formação dos futuros psicólogos possa estar cada vez mais adequada às novas exigências que têm sido colocadas por esses campos sociais de aplicação da psicologia. Então precisamos ampliar o diálogo, não só internamente ao campo da profissão, da ciência, da profissão, mas também ampliar o nosso diálogo com a sociedade civil, com as organizações da sociedade civil, com as ONGs e também com as organizações não governamentais. Este Congresso da Psicologia representa uma grande oportunidade de que nós possamos avançar na compreensão
de que, efetivamente, um projeto para a profissão só se constrói coletivamente e que o método de trabalho coletivo exige fundamentalmente a posição dialogante e a posição democrática. Que este Congresso possa dar conta de cumprir o seu papel na ampliação dos esforços para que a psicologia exercite os diálogos que são necessários para a construção do seu projeto coletivo. Sejam bem-vindos a esse evento e que ele possa nos oferecer as ferramentas, os instrumentos, os recursos que nós necessitamos para levar adiante o projeto da construção coletiva da nossa profissão.